Sábado da 34ª semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, já clique em gostei, lá no final você deixa um comentário. Vamos tomar o evangelho que está em Lucas capítulo 21, versículos de 34 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no último dia do ano da Igreja. O ano C está terminando hoje e amanhã iniciaremos o ano A, ou seja, amanhã, primeiro domingo do Advento, será ano novo para a Igreja. Repare que amanhã nós padres estaremos usando vestes casulas da cor roxa, indicando então essa preparação para a vinda do Senhor, seja no final dos tempos, seja no Natal do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, e a palavra de Deus, como essa semana toda, está nos chamando a atenção para o final dos tempos, ou seja, haverá um final dos tempos, mas eu gosto de dizer, como nós não sabemos quando será esse final dos tempos, nós podemos entender o final do nosso próprio tempo. O final dos tempos vai chegar, mas o final do nosso próprio tempo também vai chegar e nós temos mais ou menos uma certeza de quando será o final do nosso próprio tempo. Outras vezes eu disse e repito, vamos supor, na melhor das hipóteses, que nós vamos viver 100 anos. E olha que a melhor das hipóteses, talvez nós cheguemos a 80, 70, não sei. Mas pegue esta idade de 100 anos e diminua o tempo da sua vida. Pronto, você já sabe que mais ou menos este será o tempo da sua vida, ou seja, o mundo para você vai acabar neste tempo que você acabou de calcular. E meus irmãos e minhas irmãs, qual é a nossa atitude diante deste final dos tempos, o final do nosso próprio tempo? Preparação. Então veja, Jesus Cristo no versículo 34 disse: Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Qual é o dia que vai cair de repente? O final dos tempos e o final do nosso próprio tempo, quando tudo isso se encerrar. Então veja que aqui no nosso tempo, nós precisamos estar preparados o tempo todo, porque quando acabar o nosso próprio tempo, não haverá mais tempo de conversão. Algumas pessoas acham que vão fazer tudo o que fazem, vão fazer cair todos os pecados, os vícios, sem buscar conversão. Não estou falando que a gente não cai, estou falando que tem pessoas que não buscam conversão. E aí quando morrer vai ter um diálogo com Deus para pedir perdão. Não é, você pede perdão aqui em vida. Vamos lá. E Jesus está chamando a atenção para que os nossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. 3 elementos, meus irmãos e minhas irmãs. O que é um coração insensível? Vou tomar um exemplo. A pessoa que, por exemplo, capina, então ela trabalha muito com as mãos, um pedreiro, um tirador de leite, alguém que tem esse trabalho manual. A sua mão não é mais sensível como a mão de quem não trabalha com um serviço pesado. Então veja, a minha mão é mais sensível do que a mão de um trabalhador da zona rural, um trabalhador manual. Seja você talvez aí que dá aulas, a sua mão ela é fina, ou seja, a sua mão é mais sensível. O que acontece com a pessoa que está trabalhando manualmente no serviço pesado? Vai criando uma casca e vai criando calos. Para quê? Para que o atrito da enxada, o atrito dos tijolos, o atrito seja do que for, não machuque, não toque mais, não machuque mais a sua mão. E por isso cria-se uma casca, um couro grosso para não machucar a mão. A sua mão fica insensível ao toque do material de trabalho. Então Jesus está falando, cuidado para que o vosso coração não fique casca grossa, de tal forma que a gula pode fazer isso. Meu irmão, a pessoa que é envolvida muito em comida ou em excessos
de posses, a pessoa fica insensível à vontade de Deus. Então veja, a mão fica insensível e não sente mais o atrito da enxada. Às vezes, se nós entramos por esse caminho da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, o nosso coração não vai mais captar e sentir o coração de Jesus. A gula, é claro que é o símbolo, a gula de fato é a comida, mas toda vontade de possuir, toda vontade de ter. A pessoa só se preocupa em ter, comprar, consumir, o tempo todo ela quer para si. Isso vai deixando o seu coração insensível. De tal forma que algumas pessoas conseguem boas coisas na vida, conseguem um carro, uma casa, e não está errado, mas a pessoa talvez se preenche somente disso, e isso na verdade vai deixar o seu coração mais vazio, vai deixar o seu coração insensível, de tal forma que quando o Senhor te pedir um sacrifício, isso vai te custar muito, porque você não vai querer compreender e aplicar a vontade de Deus. A embriaguez, é claro que é toda bebedeira, então cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, tem importância beber um pouco de cerveja, um pouco de vinho? Não tem, mas se você é dominado por este álcool, você tem que parar de beber imediatamente. Então veja, a embriaguez é o sair de si. Algumas pessoas querem ficar embriagadas com tudo. Posso trazer o exemplo do álcool, que é um perigo, é um veneno, é um perigo na nossa vida. Nós precisamos ter muito controle, senão ele vai nos controlar. Mas eu posso dizer também da embriaguez do celular. As pessoas, nós corremos o grande risco de ficar aqui no celular para ficarmos embriagados, ou seja, ficarmos amortecidos com relação aos problemas da vida, que são muitos. Mas a embriaguez do álcool, do celular ou de outras coisas que nós buscamos para nos tirar dessa sensação de cobrança, dessa sensação de mal-estar, tudo isso pode nos tornar insensíveis à vontade de Deus. As preocupações da vida é o terceiro elemento que pode nos tornar insensíveis. Todo mundo tem preocupação, todo mundo passa por desafio, mas alguns de nós entramos de tal forma nessas preocupações da vida, nessas ansiedades, nesses medos, que talvez nós nos fechamos em cumprir a vontade de Deus. A preocupação da vida com a faculdade, com os boletos, com a saúde, e está normal. Tem que preocupar com a faculdade, com as doenças, com os boletos, tem que preocupar, mas o excesso disso pode te tirar do cumprimento da vontade de Deus, porque tudo isso vai te tornando insensível, casca grossa. Então a vontade de Deus não faz mais contato com o seu coração. Jesus diz isso para que esse dia, qual dia? O final dos tempos ou o final do nosso próprio tempo, quando nós formos ao encontro do Senhor, não caia de repente sobre vós. Para não cair de repente, eu tenho que estar preparado. Então veja, como é que as pessoas são assustadas? Quando criança era muito bom passar susto nos outros. Na verdade, até hoje ainda é. Mas quando a pessoa não se assusta com aquele que quer assustar, quando a pessoa está preparada, opa, a pessoa está chegando, escutei seus passos, escutei sua voz, escutei a porta bater. Então ela vai tentar me assustar, mas eu não vou me assustar, porque eu já estou escutando, entende? Mas se eu sou pego distraído, estou lá tão fazendo as minhas coisas, que eu não estou prestando atenção, e a porta bate, a pessoa anda, a voz fala, e a pessoa me assusta. Estou dando este exemplo porque o Senhor está falando que sim, Ele vai chegar, e os distraídos vão perder a oportunidade de ser salvos. Mas aqueles que estão atentos vão ao encontro do Senhor de forma preparada. Versículo 36, portanto, ficai atentos, tá vendo? Atenção, opa! Então, o exemplo do susto, a porta bateu, a pessoa, estou escutando os passos, escutei a sua garganta raspando, escutei a sua voz, escutei a sua respiração. Então, se eu estou atento, essa pessoa não me assusta, mas se eu estou distraído, essa pessoa vai me assustar. Ficai atentos e orai a todo momento. Então, se existe o lado nosso de atenção pessoal humana, existe o lado que o Senhor vai nos ajudar. Porque por mais que estejamos atentos o tempo todo, nós não conseguimos a atenção completa. Por isso, orai a todo momento, porque a força do alto precisa ser derramada em nossos corações para conseguirmos ter esta atenção completa, a fim de ter força para escapar. Então é o Senhor que vai nos dar a atenção, a força, o ânimo, a coragem para fugirmos da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, para enfrentarmos o consumismo de forma moderada, para enfrentarmos as distrações de forma moderada, para que as preocupações da vida não nos tirem do eixo. Então, é a oração e a atenção que vai nos dar força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé. Ficar de pé é sinal de prontidão. Ficar de pé também é sinal de dignidade, para que, quando vier o Filho do Homem, então ficar de pé, Senhor, estou pronto. Senhor, sinal de prontidão. Senhor,
eu estou pronto. Senhor, eu busquei a dignidade em Ti, na Tua força, na Tua graça que me é derramada. Logo, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que em poucos versículos, olha, 3 versículos da Bíblia, quantas coisas nós podemos retirar para a nossa vida, quantos elementos nós podemos reter e melhorar na nossa condição de vida para estarmos prontos para o encontro com o Senhor. Então, que o Espírito Santo nos ajude, que a Virgem Maria, hoje, Santa Maria, no dia de sábado, que a Virgem Maria nos ajude a estarmos prontos, preparados, fugirmos dessas coisas que nos amortecem, que nos adormecem das condições da vida, para buscarmos sempre o nosso refúgio no Senhor, estarmos atentos, prontos, preparados, de pé, para quando o Senhor nos encontrar. Amém. Queridos, obrigado, não desliga. Por favor, agora é hora de você se inscrever no canal, clicar em gostei, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero estar preparado. Senhor, quero estar preparado. Atenção, atenção, atenção. Amanhã é domingo, dia de missa, 7 horas da manhã e 19 horas, aqui em Bom Jardim de Goiás. 9h30 em Baliza, estejamos atentos e, por favor, manda este evangelho para as pessoas que você conhece. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.